Estamos no ar com a live 1919 da temporada Isolamento. Hoje é mais um dia de isolamento social por motivo do Covid-19, mas, porém, contudo, entretanto, a gente não para. Por quê? Porque a gente acredita no desenvolvimento pessoal. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. A arte de falar ainda melhor para convencer muito mais, contando histórias de vida e falando sobre desenvolvimento pessoal. E hoje o meu convidado é Henrique Drebel. Ele que é maestro, professor de música, produtor musical. Ele tem licenciatura em música e pós-graduado em música. Henrique Drebel é o nosso participante de hoje do nosso especial temporada Isolamento. E eu quero te fazer um convite antes de chamar o Henrique aqui, que se você ainda não se inscreveu para o grupo Prêmio, é gratuito e você pode se inscrever para assistir todos os outros participantes. Exato, está gravado e tem uma página especial para isso. Lá você assiste todos os outros participantes dessa temporada que se chama Temporada Isolamento, tá bom? Onde você vai acessar? Você pode acessar aqui na bio do meu Instagram e também no meu Facebook da minha fanpage o link, né, para você entrar para o grupo Prêmio. Caso você não consiga achar o link, você pode acessar através do meu site, que é www.francelinoribeiro.com.br. Além disso, tem o meu grupo no Telegram que está valendo. O grupo do Telegram está lá disponível, né? Você vai encontrar no meu site para você entrar no grupo do Telegram. O que é o Telegram? Francelino, o Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp. E lá no Telegram você consegue ver um pouquinho mais sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira e sobre o meu trabalho, tá bom? O Henrique está entrando agora na nossa live. Henrique, só aguarda a sua solicitação aí. E já solicitou e a gente já vai chamar ele. 1919 aqui na nossa temporada, a temporada Isolamento. Tá aí, chegou Henrique Drebel. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Francelino, tudo bem? E aí, galera que nos acompanha na live, tudo bem? Beleza? Bom, legal. Henrique, primeiramente, eu gostaria de agradecer por aceitar esse convite tão importante. Lembrando que a gente tem o apoio da Associação Comercial do município de Itapiranga, a ACEMIT. Ela está participando junto conosco, espalhando essa ideia da temporada isolamento para todos os empresários e também para os colaboradores dos empresários, para poder se comunicar e também, principalmente, para poder acompanhar histórias de vida e adquirir conhecimento nesse período que a gente vive, que é um período tão difícil. E você ter aceitado esse convite, a gente sabe que tem inúmeros alunos, inúmeras pessoas do teu círculo diário que gostariam de escutar um pouco mais sobre a sua vida. E também pessoas que vão acompanhando a nossa live e que podem ter a sua trajetória como exemplo e poder superar muitas das suas objeções e crescer na vida. Então, obrigado aí por você ter aceitado esse convite, Henrique. E é isso, prazer imenso compartilhar um pouquinho de conhecimento, sempre é bom, né? Que bom, legal. Henrique, sobre desenvolvimento pessoal, acho que a música, ela tem muito disso, né? Ela tem muito de desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu gostaria que você, rapidamente, se você conseguisse falar para nós um pouco da tua história. Você tem licenciatura em música, é pós-graduado em música, é maestro, atualmente professor de música, faz produções musicais. Fala um pouquinho mais rapidamente da tua história, Henrique. Pois é, venho com uma trajetória bastante grande da música, desde os meus 10 anos de idade que eu já toco instrumento musical, faço apresentações, toquei em bandas de baile por muitos anos, né? E aí fui para a vida acadêmica, quando eu, ao sair do segundo grau, então tive que optar por fazer um curso. E o que a gente tinha disponível aqui e que eu mais me identificava era o curso de agronomia, né? E aí eu fui fazer agronomia. Fiz 5 anos de agronomia, me formei, formado em agronomia,
Mas o mercado de trabalho ele não foi tão favorável nesse sentido para mim. As coisas foram sempre abrindo as portas mais na questão da música, né? Trabalhando como professor inicialmente, desde os meus 18 anos trabalho como professor de música em vários instrumentos, em canto. E aí, após eu ter feito a graduação em agronomia, eu pensei, preciso me especializar nessa área, preciso correr atrás, preciso buscar conhecimento. Então, tive a oportunidade de estar realizando uma licenciatura em artes visuais aqui em Itapiranga também. A minha graduação de agronomia também fiz na antiga FAI, né? E aí, após na UCEF, já fiz a licenciatura em artes. E buscando sempre mais, tive a oportunidade de realizar uma licenciatura em música, que era justamente o meu objetivo principal. Então, eu concluí a licenciatura em artes, fui fazer a licenciatura em música, terminei a licenciatura em música, terminei minha terceira graduação, tenho 3 faculdades, né? Estudei muito já na minha vida. E aí surgiu a oportunidade também de estar fazendo uma pós na área de música, na área de regência e arranjo, que eu trabalho mais. Então, também fiz essa pós. E anualmente eu vou buscar conhecimento. Eu realizo a cada 2 anos um curso internacional em Curitiba, que é com maestros e músicos do mundo inteiro. Então, buscando sempre conhecimento. E aí as portas se abriram para mim no mundo da música. Então, hoje eu trabalho como maestro na Orquestra de Itapiranga já há 10 anos. Né? A orquestra está completando 10 anos. Fundamos ela lá em 2010. Então, está completando seus 10 anos e também já atua 5 anos como maestro lá da Orquestra de São João. Então, a vida sempre abriu as portas para mim, para o ramo da música. Trabalho também no ramo de produção musical, tenho um pequeno estúdio de gravação e assim a gente vai fazendo o que gosta e sempre correndo atrás, buscando cada vez mais conhecimento e aprendizagem para o desenvolvimento pessoal, né? Que legal. Henrique, mas assim, muitas pessoas escutando essa história, muitos eu creio que não sabiam que você se formou em agronomia, né? E aí, literalmente, lógico, eu falando aqui com a minha esposa, hoje, com a Vanessa, ela falou que a família tem essa pegada da música, né? Isso É. está no sangue. Mas de agrônomo formado para música, como? Como que você disse, não, chegou na minha vida um momento que é a música que vai fazer meu coração cantar? Eu acho que primeiro fato por fazer o que gosta, né? Eu sempre gostei dessa área, como eu comentei, desde os 10 anos aí já toco instrumentos musicais e isso sim vem muito em encontro da família, né? Por que que normalmente um filho de músico se torna músico? Porque ele vive esse estímulo desde pequeno, né? Então eu tive esse estímulo muito presente na minha vida desde desde os anos menores aí. E aí vim fazendo o que eu gosto, né? E as portas, em segundo ponto, porque as portas sempre se abriram para mim mais nessa questão, né? A questão da agronomia, eu sempre digo, eu gosto muito, um dia eu ainda vou atuar como agrônomo, eu ainda quero ter essa experiência na minha vida, mas por enquanto as portas se abriram para mim nessa linha e realmente eu faço o que eu gosto, eu vivo música praticamente 24 horas por dia, né? Então, fico muito feliz em fazer o que eu gosto. Né? Que legal. A gente sabe que quando a gente escolhe algo na nossa vida, existem muitas objeções. Objeção é aquilo aquela pedra que a gente encontra no meio do caminho. Eu creio que na agronomia você encontrou muitas pedras no meio do caminho. Aí depois de você ter superado, ter pulado todas essas pedras, tirado ela do teu caminho, você chegou e disse, não, eu quero música. Qual que foi a maior pedra que você encontrou no seu caminho? Ou seja, qual que foi a maior dificuldade quando você optou pela música que você lembre, que você queira relatar? Olha, que eu lembre assim, eu acho que não a gente não pode citar um fato isolado nesse momento, né? São uma composição de vários fatos que fazem a gente seguir por uma linha, mas eu acho que o decisivo foi o mercado de trabalho mesmo. E eu falo às vezes até para os jovens hoje que eu fiz isso. Eu saí do segundo grau e fui direto para uma graduação, porque na minha época era assim, tem que sair do ensino médio e tem que ir para a faculdade.
E hoje em dia a gente vê muito pessoas fazendo 2, 3 graduações, porque justamente começaram numa linha, desistem, vão para outra, o mercado de trabalho não abre as portas nessa linha, abre em outra linha, aí você tem que correr atrás. Então, acho que esse foi um ponto decisivo para eu optar por estar seguindo o caminho da música, né? E principalmente também por eu gostar muito dessa atividade, né? É uma coisa que eu faço e acredito que eu venha me capacitando muito tempo já para isso, então a gente fica feliz em fazer o que a gente gosta, né? Legal. E outra pergunta, assim, Henrique, que como aqui a gente tem o objetivo principal é auxiliar as pessoas no desenvolvimento pessoal, na arte de falar em público, para convencer, para se destacar, eu creio que na música você encontrou, aí você pode me dizer um pouco melhor, mas você encontrou o que a grande maioria do meu público encontra. O interlocutor ou então inúmeras pessoas que estão ali lhe visualizando, vai tocar um evento, ou vai literalmente comandar uma orquestra. Às vezes existem 1.000, às vezes existem 2.000, às vezes existem 500, 200, 100 pessoas te assistindo. Como você lidou com isso desde o início? Olha, não foi nada fácil, Francine. Essa foi uma dificuldade que eu tive desde o início da minha caminhada como maestro, de saber como interagir, como falar com as pessoas em público, né? Eu confesso que eu, na minha opinião, era um desastre no início, quando eu fazia alguma intervenção, alguma fala. E com o passar do tempo, tive que ir buscando e aprimorando essa parte também de comunicação, né? Porque queira ou não queira, para o meu trabalho é de suma importância, tanto como professor, quanto como maestro na frente de públicos, às vezes, grandiosos. Então, fui despertando um pouquinho essa questão e treinando também essa parte da comunicação e para conseguir desenvolver isso de uma certa forma melhor, né? Me comunicar melhor com o público. Mas realmente, Francelino, tu falar aí com 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, no início foi muito complicado, muito difícil. Hoje eu já encaro isso com uma naturalidade muito grande, né? As primeiras vezes dá aquele frio na barriga, mas depois tu fala 2, 3 palavras, aí a coisa flui. E eu sempre tive um preceito assim para mim, de que a gente tem que falar um pouco a linguagem do povo, né? Falar do jeito que as pessoas conversam, né? Normalmente, às vezes, você fica muito preocupado em fazer um mega discurso e as pessoas às vezes acabam não entendendo a mensagem essencial que você quer transmitir. Então, de uma forma muito simples, a gente vem conduzindo isso. Lógico, eu tenho ciência de que eu também preciso me aprimorar muito mais nisso, mas a arte de falar realmente é algo bem complexo e que a gente precisa desenvolver. Assim como eu desenvolvo habilidade técnica no instrumento musical, também preciso desenvolver a arte da fala, da comunicação, com certeza. Bom, eu acho que falar em público, para muitos, é, é uma montanha, in, como vou dizer assim, impossível de se escalar, né? Mas tem um detalhe, eu acho que, Henrique, que vale salientar aqui, que se você literalmente não decide superar esse desafio e começar a encarar esse desafio, você não, literalmente não vai conseguir desenvolver essa arte. E que olha que louco, né? Foi aí que você descobriu que realmente, se você não praticasse, você não ia conseguir superar e se dedicar ainda mais, conseguir alcançar os seus Hoje objetivos, eu né? vejo isso muito, muito ciente nos meus alunos, principalmente de canto, né? Aí quando tem alguma apresentação, um festival, o medo e o receio de subir em cima de um palco para cantar, é semelhante se expressar, né? É muito grande. E aí eu falo para eles, o único jeito que vocês têm para conseguir ultrapassar essa barreira é enfrentando ela de frente. Tem que ir lá, a primeira vez realmente não vai ser o que você espera, né? Mas com o tempo você vai ganhando habilidade, vai ganhando experiências, né? E aí vai conseguindo controlar. E o que atrapalha muito, com certeza, é o medo, né? O medo faz com que você não consiga falar, dar os brancos, né?
No canto, isso também é muito claro, porque as pessoas não conseguem respirar quando elas ficam nervosas. Aí elas não conseguem respirar e não conseguem cantar as notas porque falta ar. Então é algo assim que é bem, bem cômico, assim. Mas isso tudo é em função do medo que eles passam, que eles têm. E a primeira e a segunda vez vai ser assim, não tem o que fazer. Mas depois mais as pessoas começam a ganhar experiência e aprendem. Eu sempre digo, a gente tem que aprender a controlar o medo. Esse é o ponto-chave para conseguir se apresentar em público e acredito também para falar em grandes públicos aí. Legal. E aproveitando para você que está assistindo e você ainda não assistiu, eu gravei um quadro que se chama Fale com Expert, onde eu falei com uma psicóloga sobre a questão medo, medo de falar em público, como superar o medo de falar em público. É um quadro com mais aí de 40 minutos, onde uma expert, o nome do quadro é Fale com Expert, fala sobre como você superar. Você pode encontrar esse vídeo no meu feed de notícias da página do Facebook e também lá no YouTube e também está lá disponível no meu site, tá bom? Henrique, hoje a música faz o teu coração cantar literalmente. Hoje você não conseguia se imaginar fazendo outra coisa? Com certeza, eu me sinto muito realizado, me sinto muito feliz com o que eu faço, né? O meu trabalho, para mim, é algo que me deixa muito, muito, muito prazeroso para mim, né? Então, a música, com certeza, ela me faz feliz. Se eu me vejo hoje em outra atividade, acredito que não. Mas, quem sabe no futuro, né, tudo é possível. Então, hoje sim, a música me faz, ela me completa como profissional, como pessoa também. E assim, hoje, vamos dizer que na sua vida não existisse música. Qual que seria a sua segunda opção? Difícil dizer. Segunda opção, às vezes a gente tem que aguardar a vida dar o norte para você, né? A Exato. vida te encaminha para alguma atividade. Eu gosto muito de várias áreas. Eu gosto muito da área de informática, gosto muito da área de agricultura, gosto muito de várias áreas. Então, é difícil dizer. Eu acredito que a vida iria me levar para alguma atividade que com certeza a gente também ia gostar bastante. Eu perguntei isso, Henrique, porque hoje a gente está vivendo no nosso país um momento onde nunca ninguém imaginou viver. Nunca ninguém se preparou para literalmente ter que ficar isolado dentro de uma casa todos os dias e possivelmente existem muitas pessoas que, para fazer o que o seu coração gosta, fazer o que realmente gosta, precisa sair de casa. E aí eu perguntei para você se existisse uma outra segunda opção, porque literalmente tem muitas pessoas que se depararam agora com essa situação e estão ali, né? E não conseguem lidar com a situação. No seu caso, olha que louco, olha que interessante, pessoal. O Henrique, ele gosta tanto do que ele faz. Fala um pouquinho mais, Henrique. Eu não vou falar aqui. Fala um pouquinho mais. Que história é essa de reunir todos os alunos através de videoconferência para conseguir seguir com as atividades? É, esse isolamento social faz a gente ter que se reinventar um pouco, né? E realmente nós, desde a semana passada, em conjunto com a nossa direção, tomamos a decisão de que nós não iríamos parar com as atividades em função do isolamento social. Queríamos estar realizando atividades online. Então, desde a semana passada já, nós estamos realizando aulas online. Os alunos têm a possibilidade de interagir com o professor, tirar dúvidas, ensaiar e também aproveitar esse tempo aí que todo mundo está ocioso em casa, sem fazer muita coisa, né? Então, aproveitando o tempo para desenvolver principalmente a parte técnica dos alunos, né? Então a gente não para não, nem com pandemia, nem com. Pode vir o que vier. A música vai continuar, a gente tem essa coisa, e os alunos também têm isso muito forte. Eles sentem, às vezes, quando ficam uma semana sem ensaio, porque tem feriado, eles já sentem, professor, vamos fazer aula igual, tá, tá, tá. Então eles querem, eles buscam. E eu sempre digo, a música ela é como se fosse uma droga pra gente, só que uma droga positiva, porque ela te deixa extremamente viciado. Depois que você aprende a executar um instrumento, a fazer música,
a interagir com outras pessoas, a música ela funciona como uma droga, uma adrenalina no teu corpo. Então, ó, você não vê a hora de poder novamente estar ali tocando, fazendo, interagindo com pessoas. Então, isso é, de certa forma, muito bom, muito prazeroso para as pessoas. E ao mesmo tempo que é prazeroso, ela também estimula e desenvolve muitas áreas do cérebro, né? Não sei se talvez tu iria me perguntar isso, mas já vou aproveitar o gancho aqui e vou falar Fica à vontade. que a música, vocês podem ver que a música ela é uma coisa que estimula muito o cérebro. Até existe vários estudos aí que a música estimula várias regiões diferentes do cérebro, né? Aí entrando um pouquinho mais na questão da neurociência, né? Nosso cérebro ele é formado por neurônios e esses neurônios eles têm uma ligação entre um e outro. E essa ligação ela é chamada de sinapse. Então, quando um neurônio se liga com outro neurônio, nós temos uma sinapse e aí temos comunicação interneural. E essa é a base da inteligência das pessoas, do desenvolvimento pessoal das pessoas. Essa é a base. Então, o que a música faz? Ela estimula a criação de sinapses cerebrais. E o interessante é que, assim, quando você toca um instrumento musical ou faz música, você não usa somente a área, por exemplo, relacionada ao ouvir, à audição. Você usa a área do raciocínio lógico, porque você está lendo tempo, sempre está o músico está contando o tempo inteiro. Então você está estimulando a área do raciocínio lógico, você está estimulando a área da coordenação motora, porque você tem que fazer uma coisa com uma mão, outra coisa com outra mão. Você está estimulando a questão da memória, porque às vezes é muita detalhezinho para lembrar, muita questão. Então a música estimula várias regiões diferentes do cérebro. E o legal, Francelino, é que essas regiões que são estimuladas, você não vai usar só para fazer música. Você vai usar lá na tua aula de matemática, quando tem que resolver uma questão, os alunos, por isso que os estudos comprovam que os alunos que estudam música têm mais facilidade em resolver questões matemáticas, questões de raciocínio lógico, porque já vem com uma estimulação maior dessa área cerebral. E ao mesmo tempo, outras áreas, a coordenação motora, né? Às vezes fazer uma coisa com uma mão, outra coisa com uma mão, para algumas pessoas é algo extremamente difícil. Então, a música propicia um estímulo mental muito grande. Por isso que nos países de primeiro mundo, ela é uma disciplina dentro das escolas. Desde a pré-escola, a música é inserida como uma disciplina assim como português, matemática, qualquer outra disciplina, e os alunos cursam essa disciplina até saírem do ensino médio. Ela não é um componente opcional, que nem é aqui no Brasil, que a gente desenvolve projetos extra classe e tal. Lá é um componente curricular, justamente por quê? Porque é uma ferramenta muito potente na educação, no estímulo mental. Como eu disse, o estímulo que você vai ter com a música não vai te ajudar só na música, vai te ajudar em várias outras atividades, como no princípio como formação de cidadão também, né? Então, isso que é muito legal da música, ela é uma ferramenta, um meio para a gente alcançar outros objetivos de desenvolvimento pessoal. E olha assim, ó, Henrique, eu me recordo no momento da minha vida que quando eu comecei no rádio, eu comecei muito cedo, né? E o rádio hoje ele é feito de música, né? Se Uhum. não fosse a música, não existiria nada no rádio, nem existiria o rádio, porque tem que ter aquele momento onde tem aquela parada para quem está fazendo rádio para poder se pré-programar para seguir com as atividades na profissão. Mas a música, para mim, eu até falei a seguinte frase no momento da minha vida: a música é um acalanto para a nossa alma, né? Se a gente está feliz, a gente ouve, né? E cantarola música. Se a gente está triste, o que a gente vai buscar? Consolo através de uma música. Né? E não importa a hora do dia ou da noite, a melhor companhia na vida de uma pessoa é É. a música. Então, quando a gente teve a oportunidade de fazer o convite para você, Henrique, eu logo bateu em mim essa ligação, porque na vida das pessoas, às vezes elas nem se dão conta, mas a música é tão importante que ela tem o poder de fazer o dia de uma pessoa melhorar. Ela tem o poder
de fazer uma pessoa que está feliz parar para pensar na vida, quem sabe chorar, né? Uhum. Ela tem a música tem o poder, né? Eu acho que esse é o resumo da música. Para mim, né? Eu que fiz rádio muito tempo, se eu queria Música, agitar a na verdade, programação, pode falar. é, música, assim, até tem uma definição que diz que a música é a materialização dos sentimentos, né? Porque realmente, que nem você falou, a gente tem aquele momento do dia que você está alegre, que você busca músicas alegres, e quando você está triste, você busca músicas tristes, né? É bem interessante que todo mundo na adolescência, normalmente, gosta de rock and roll. Por quê? Porque você está vivendo esse período de rebeldia, né? É uma mudança hormonal muito grande, e aí você acaba vivendo essa rebeldia e vai partir para essa linha da música mais rebelde também, que é o rock and roll, que é, né? Você largar tudo, quebrar tudo, né? Modo de falar. E assim, durante a vida a gente vai tendo várias fases, né? Tem a fase da adolescência, que é a fase do rock and roll, depois mais você já vai gostando de umas músicas mais lights, né? Aí depois de velho é só sertanejo, né? É sertanejo raiz, né? Então são fases da vida da gente que a gente está vivendo e que busca isso na música também, né? Que nem você falou, se você está alegre, você vai buscar uma música alegre. Se você está mais tranquilo, você vai buscar uma música tranquila, né? Então é uma reflexão. E de mesmo modo, você ouvir uma música alegre pode te deixar alegre. Você ouvir uma música triste pode te deixar mais para baixo também. E é Exato. interessante que os compositores, quando eles compõem a música, toda música ela é composta com um objetivo. O compositor não faz a música para, vou fazer uma música. Não, ele tem o objetivo de despertar algum sentimento e alguma sensação no ouvinte. Então, às vezes, uma música que é triste, melancólica, as pessoas dizem, nossa, que música feia. Não, não é a música que é feia. O objetivo do compositor foi fazer com que despertasse tristeza, melancolia na pessoa. E aí conseguiu atingir o objetivo. Às vezes as pessoas confundem isso um pouquinho, mas a música realmente ela trabalha 100% com os sentimentos das pessoas. Né? O outro detalhe assim sobre a questão música, depois eu tenho uma pergunta assim, eu já vou adiantar ela para a audiência ficar remoendo ela. Se todo mundo, todos, sem exceção, tem capacidade para aprender um instrumento musical, né? Depois a gente vai falar sobre essa, essa sacada aí. Mas para crescer sobre a questão da música, eu tenho um costume que eu faço na minha vida e que isso dá muito certo mesmo. Quando eu acordo pela manhã, como a gente tem o celular hoje, ele é conectado pela TV e a gente pode pegar o YouTube e botar lá e ele reproduz a imagem, o som na TV, né? A TV tá Uhum. ligada, eu acordo pela manhã, pego o celular e pá. Uma música light, assim, com uma pegada de motivação para começar o dia. Ao meio-dia, o que eu faço? Eu vou sentar para almoçar e aí eu pego aquela musiquinha mais light, aquela musiquinha mais leve para mim desacelerar, sabe? E assim, às vezes à noite, porque às vezes a gente está tão acelerado e não consegue dormir. Na música eu encontro aquele momento assim de começar a relaxar. Né? Isso é tão bom, a gente consegue desenvolver muito mais o nosso dia. Então, se você não tem o costume de fazer com que a música faça parte do seu dia de uma forma inteligente, pesquise mais sobre, porque eu tenho certeza que a tua vida vai melhorar bastante, né, Henrique? Verdade, verdade. A música tem esse poder, como tu comentaste, né? É, é bem interessante mesmo, porque tem várias questões, até os índios, que estão, de certa forma, isolados de toda a comunidade, né? Eles desenvolvem as suas músicas de rituais, música para aquilo, música para isso, música para, né? E a gente tem isso hoje tão fácil acesso a essas coisas, né? Essas ferramentas, então é só utilizar mesmo. Né? Legal. Uh, então vamos lá para a nossa pergunta. Henrique, Vamos lá. quantos alunos você tem hoje? Antes da nossa pergunta, quantos alunos você tem hoje? E você tem uma base de quantas pessoas já passaram por você como professor e instrutor? Nossa, a primeira pergunta já é difícil de responder, imagina a segunda então, viu?
Realmente hoje eu não sei precisar ao certo, mas são cerca de 400 crianças e jovens que eu atendo durante a semana entre o município de Itapiranga e São João do Oeste. Mas também tem o trabalho de coordenação pedagógica aqui do conservatório, né? Onde a gente atende com uma equipe aí de 7 professores, 586 estudantes que fazem parte só do conservatório de Itapiranga, né? Então aí a gente dá o suporte pedagógico também para os demais professores e para o funcionamento de todo esse projeto que começou no ano passado, né? E a gente fica muito feliz que vem dando certo, né? E a exemplo de, a gente tem aqui em Itapiranga um conservatório que a gente tem só em grandes cidades, em capitais, né? E nós temos isso aqui em Itapiranga. Então, olha só. E o legal é que as pessoas vêm, buscam, procuram, né? Temos aí turmas para adultos também, né? Então, e quantas pessoas já passaram pelas minhas mãos, não faço nem ideia. A gente não tenho nem como precisar, são agora, estou ficando velho, são quase 15 anos de professor, de atuação. Bom, já passaram muitas pessoas aí que a gente teve a oportunidade de conhecer e compartilhar conhecimento, né? Que legal. E o contato com as pessoas, eu acho que ah, ah, soma muito mais do que literalmente a quantidade, porque eu creio que nessa tua jornada você já teve o contato com pessoas que geraram oportunidades na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Já puderam agregar muito, né? E talvez depois, não só de aluno e professor ou instrutor, mas também gerou alguma amizade nesses 15 anos, né, Henrique? Oh, se gerou, com certeza. Eu sempre digo para os alunos, eu aprendo às vezes muito mais do que eu ensino, né? A gente aprende lidando com as pessoas, conversando, falando. Então, é uma via de mão dupla. Não é só a gente que está lá, despeja conhecimento, despeja conteúdo. O aluno também te devolve muita coisa. Então, é muito legal trabalhar com educação em função dessa troca, né? Você compartilha conhecimento, o aluno também tem o seu conhecimento, e então você vai tendo esse compartilhamento de conhecimento e falando um pouco mais também de cultura, né? Cada pessoa tem jeitos diferentes, tem maneiras diferentes, tem tradições diferentes de fazer as coisas, e isso é muito legal você conhecer, interagir e respeitar também essas formas diferentes de cultura. Se você tem alguma dúvida, ou se você tem muito medo e restrição, na hora de falar em público, na hora de se comunicar, na hora de fazer uma apresentação, quando você inicia um curso, seja um curso simples, um curso mais sofisticado, ou se você está entrando na faculdade, precisa se apresentar, o teu coração bate mais forte, você treme, sua frio, dá um frio na barriga, enfim, a música ela vai te auxiliar a socializar, porque música é socialização. Eu brinco. Quando a gente está em algum lugar, tem algum evento, alguma festinha, primeira coisa que eu olho é se tem algum violão ou se tem algum músico na história. Se tiver, a É, gente vai agitar até que saia alguma coisa para agitar o negócio. E aí, quando vê, você canta com um, brinca com outro, né? E aí, quando vê, encontra ali uma oportunidade. Porque logo ali você. Ó, vamos dizer que eu estou num evento com 15 pessoas, 20 pessoas, tanto faz, 30 pessoas, e lá tem um violeiro. uhum. Se eu instigar ele a, junto comigo, puxar a frente, talvez aquele violeiro é um empresário, talvez aquele violeiro é um vendedor, talvez aquela pessoa que um dia foi e buscou a música seja uma pessoa que possa lhe gerar o quê? Oportunidades. Oportunidade do quê? De fazer negócio, de crescer na vida, de socializar. Né? Eu acho que música também é isso, né, Henrique? Socializar, né? A música é 100% socialização, né? Até porque você precisa, às vezes, de outras pessoas para complementar a tua atividade, para enriquecer a tua música, né? Então, como tu comentou, quando a gente chega, às vezes, num local e tem essa facilidade, eu trabalhava muito com palestras e educação musical, e aí, quando ia para a parte da música, todo mundo se sentia à vontade, porque quem é que não gosta de música? Todo mundo gosta de música, né? Não tem pessoa que não gosta de música. Às vezes não gosta de determinado estilo, de determinada
banda, num determinado grupo, mas de forma geral as pessoas se sentem bem quando podem ouvir música e ainda mais então quando fazer música nas rodas aí de amigos, né? Exato, está totalmente ligado ao desenvolvimento pessoal, por isso que é o nosso assunto de hoje. Para você que chegou agora, ou para você que está acompanhando, eu estou juntamente com o Henrique Drebel, ele que é maestro, professor, instrutor de música e também produtor musical. Gente, não saia daí porque tem uma pergunta muito interessante. Henrique, hoje, de todos esses alunos que já passaram por você, e de todas as pessoas que nunca imaginaram poder tocar um instrumento musical, seja violão, seja acordeon, seja piano, seja, enfim, instrumentos de sopro, todos, sem exceção, têm capacidade de aprender um instrumento musical. Tem muita gente que diz, não, isso não é para mim, não vou querer isso para minha vida, eu não vou conseguir, mas todos têm a capacidade de aprender. Olha só, essa é uma pergunta que eu acho que a maioria, 100% das pessoas, quando começam a estudar, me perguntam. E aí eu respondo da seguinte maneira: todos nós somos seres humanos, temos a mesma capacidade quando nascemos, né? Temos a mesmo corpo, temos duas pernas, dois braços, um cérebro, dois olhos, temos a mesma capacidade. O que acontece? Na nossa vida, a gente vai sendo estimulado para seguir algumas linhas de inteligência, vamos falar assim. Eu gosto muito de um cientista americano que ele fala que a gente tem 7 inteligências. Que a gente tem 7 inteligências. Não sei se eu vou lembrar todas elas agora. A linguística, que tem a facilidade de se comunicar. A espacial, visual, por exemplo, em artistas visuais, para pintar. Tem gente que tem muita facilidade nisso. A lógico-matemática, tem pessoas que têm muita facilidade em resolver questões matemáticas. Tem a inteligência musical, tem a inteligência corporal sinestésica, que é dos atletas, né, que tem facilidade e tal. Tem nós já estamos em 4, né, a naturalista, a interpessoal e a intrapessoal. Né, a interpessoal, se comunicar com as pessoas. E esse cientista ele fala que normalmente a gente tem 2 dessas inteligências que se sobressaem perante as outras, né? 2 que você consegue desenvolver com maior facilidade. E as outras ficam ali, não é que elas estão, que você não vai conseguir desenvolver elas, mas você precisa, às vezes, um estímulo um pouco maior. E isso é muito facilmente comprovado, se a gente lembrar lá dos tempos da gente da escola, né? Tinha aquela pessoa que tinha facilidade em português, tem aquela pessoa que tem facilidade demais em matemática, e vai ter aquela pessoa que tem facilidade em música, sempre vai existir. Mas isso não quer dizer, Francelino e o pessoal que nos está nos acompanhando, que eu não possa ser um atleta. Né? Eu hoje não sou um atleta, eu considero que a minha inteligência musical seja mais desenvolvida. Mas se eu praticar, estimular, treinar, eu tenho certeza que eu consigo também desenvolver outras inteligências. Então eu gosto muito dessa visão da coisa, de não dizer que a gente tem um dom, né? As pessoas veem, mas você nasceu com o dom da música. Não, todo mundo nasceu com as mesmas possibilidades. Algumas pessoas foram mais estimuladas para desenvolver uma ou outra inteligência. E aí sim, desenvolvem e têm mais facilidade em algumas áreas. Né? A gente percebe nitidamente quando vem as pessoas aprender a tocar o instrumento, tem aquela pessoa que mostra uma vez, explica uma vez o conteúdo, já pegou, já consegue fazer. Tem uma facilidade tremenda. E tem aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, precisa ter seu tempo, seu período de treino, né? Então, não é que a pessoa não tenha possibilidade de desenvolver. Volto a comentar lá do início, quando a gente falou de sinapse cerebral. O que precisa fazer? Às vezes você tem que fazer uma atividade lá, de pegar, mexer uma mão assim e outra mão assim. Você não consegue fazer. O que o teu cérebro precisa fazer? Ele precisa construir uma ligação neural entre um neurônio e outro. E aí essa atividade começa a ficar fácil. É a mesma coisa que quando a gente vai aprender a dirigir um carro, né? Aí normalmente as pessoas, quando tem que pisar na embreagem, puxam um volante junto para um lado, ou puxa a marcha, puxa o volante. Então eles ainda não têm essa consciência motora, essa habilidade motora. Então é preciso desenvolver ela. Então a música, todas as pessoas, Francelino, têm capacidade de aprender algum instrumento musical.
Não importa se é adulto, se é criança, se é idoso, tem a possibilidade. Eu tenho alunos com mais de 80 anos que estão aprendendo a tocar instrumentos. E assim, é uma realização pessoal para essas pessoas, porque às vezes eles não tiveram essa oportunidade lá quando jovens, né? Além de ser uma realização pessoal, contribui muito para a manutenção aí da questão da atividade, né? Se manter ativa, atividade cerebral. Então, todas as pessoas têm essa possibilidade de aprender um instrumento. Basta o quê? Basta você se dedicar, ter aí o período por dia. Eu sempre digo para as pessoas, não adianta você vir lá na aula 1 hora por semana, achar que você vai aprender a tocar o instrumento. Não. É necessário que você tenha um estudo diário. Não precisa muito. 15 minutos por dia, eu tenho certeza que qualquer pessoa pode e consegue aprender a tocar um instrumento. Aí qual que é o problema das pessoas? Às vezes eles estão lá na turma, veem que o colega do lado aí está aprendendo com uma facilidade tremenda. Daí eles dizem, não, eu não sirvo para isso, não é para mim, né? Então, não é isso. É a mesma coisa que na aula de matemática, gente. Tem aquela pessoa que vai resolver a conta de matemática em 1 minuto. Tem aquela pessoa que vai demorar 15 minutos. Cada pessoa tem o seu tempo. Mas se você quer mesmo aprender alguma coisa, seja música ou seja qualquer outra atividade, com dedicação, empenho e treino, nós somos todos seres humanos capazes de realizar qualquer atividade. Basta a gente querer e se dedicar para conseguir chegar lá. Exato. E o detalhe, assim, Henrique, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tentar aprender coisas que eu, na minha vida, tive muita dificuldade. Bom, na escola eu fui péssimo na matemática, nessa área assim, mas ao contrário, Bom, eu consegui exato, lógica, mas eu consegui me destacar ainda mais no português, na história, na filosofia, na geografia, enfim, oratória. E como eu tinha uma grande dificuldade na questão lógica, eu comecei a analisar um negócio de investimento em bolsa de valores. Nossa, é um negócio louco. É um negócio assim, sabe, de você botar um dinheirinho ali, tipo 15 reais ali, e amanhã talvez ter 15, sim, 15, 50, sabe? Um negocinho assim. E aí eu comecei a aprender, só que eu, tipo, tempo, né? A gente, às vezes, um dos grandes culpados da nossa vida, às vezes, é tempo. Mas você tempo. dá culpa pro tempo porque aquilo realmente não é importante na tua vida. Você não quer aquilo. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para música, eu não tenho tempo para tentar aprender e desenvolver pessoalmente. Ah, você não tem tempo é porque você não quer isso, né? E aí eu me comprometi que todo dia 5 minutos do meu dia eu vou fazer aquele cursinho. 5 minutos. Uhum. Cara, vai demorar mais tempo para mim conseguir chegar no meu objetivo? Vai, com certeza. Vou demorar. O que tem gente que demorou e devorou o curso em uma semana, eu vou demorar 7 meses para concluir. Mas, pelo menos Ao teu hoje, depois de 2 meses, eu já estou pegando alguma sacada, sabe? E o conhecimento ele fica, né? Ele não vai embora. Depois, quando a gente se depara. E a música eu também vejo isso, que tem gente que às vezes acha que não tem tempo, mas é porque nunca quis, né? Não, na verdade, não se interessou. A gente precisa, como qualquer atividade, precisa demandar um tempo para isso, né? Assim como você comentou desse curso e a música segue na mesma linha. Você precisa ter um tempo para se dedicar a estimular o teu cérebro a desenvolver essa atividade. Tudo é estimulação cerebral. E aí, quando você tem um nível de estimulação grande, você consegue realizar essas atividades com facilidade, né? Por que as pessoas elas desistem, Henrique? Qual que é a tua conclusão? Por que as pessoas elas aprendem a tocar violão, por exemplo, e elas acabam desistindo? Eu acredito que é em função também do tempo. Hoje a gente sabe que as pessoas têm tempo contado, tempo para a família às vezes é contado, né? Então imagina o tempo para você realizar uma atividade extra. E queira ou não queira, hoje o trabalho das pessoas consome muito o tempo da vida delas, né? Então, às vezes você ter esse tempo extra para uma atividade de desenvolvimento pessoal
é difícil, é difícil. Você tem que abrir mão, às vezes, do tempo com a família, né? É por isso que o período melhora, de mais facilidade que as crianças de aprender é quando criança, né? E aí a gente tem um pouco mais de tempo e também a gente está mais receptivo a informações, né? Depois de adulto, a gente está sempre com a cabeça cheia e aí a coisa às vezes não funciona tão bem. Então, acredito que esse seja um ponto primordial por que as pessoas existem, né? Você precisa se dedicar, você precisa ter tempo para se dedicar a realizar as atividades. Então, a gente realmente tem assim trabalhado, inclusive no conservatório, para diminuir os números de desistência, né? A porcentagem de alunos de desistência. Mas a gente sabe que isso é normal, de certa forma, todas as pessoas como em qualquer atividade, né? Às vezes as pessoas começam uma atividade e acabam desistindo, né? Mas isso, a gente precisa pensar que isso é uma barreira, né? Que isso é uma a se ultrapassar na vida. Então, na vida vão haver muitas dificuldades, muitas barreiras que precisam ser ultrapassadas, que a gente tem que passar. Então, às vezes as crianças aprendem já ali desde cedo, na música, a como ultrapassar as barreiras, as imposições que a vida vai colocando para as pessoas, né? Então, o tempo, eu acho que hoje, no mundo moderno, é o X da questão. Henrique, eu gostaria também de salientar uma questão, é que às vezes as pessoas elas não querem iniciar alguma coisa na vida porque falta um comprometimento, vamos dizer assim, não só meu, mas do vizinho, né? O vizinho está te cobrando porque você se comprometeu com algo. Eu lembro que a gente se encontrou uma vez em uma confraternização, alguns dias atrás, e você disse para mim, Francelino, peguei o violão, toquei algumas notas ali, eu brinquei, na minha vida inteira brinquei com o violão, e você disse, Francelino, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Hoje nós temos em Itapiranga a opção de você se especializar, ir atrás, aprender ainda mais, né? Mas eu nunca tive alguém que me cobrasse, né? Então, nessa live, para a gente deixar registrado, lógico que a gente vai ter que analisar a, a probabilidade de turma, enfim, de se inteirar, Ó, né? vou prometer, hein, rapaz? Eu vou me comprometer, porque se eu não me comprometer, eu não faço. E é isso que eu gostaria de deixar de legado para quem nos assiste. Eu me comprometo a participar do Conservatório de Música de Itapiranga e aprender mais sobre violão. Esse é o meu comprometimento e eu vou deixar registrado. E quando eu literalmente consegui chegar no ápice, consegui chegar no momento que fez meu coração cantar no violão, eu vou publicar para a galera e o pessoal vai poder assistir essa parte aqui e depois o meu resultado. Então, porque se eu não me comprometer, eu não vou, não vou. Literalmente eu sei que eu não vou. Porque é isso que falta, as pessoas elas precisam se comprometer. É isso aí. E olha só, eu acho que o Henrique se assustou. Ele se assustou com o meu comprometimento. Caiu a ligação do Henrique. Caiu. Tá tentando reconectar. Que reconecta. Caiu. Vamos ver se o Henrique volta. Se ele voltar, talvez pode ser uma questão de bateria, talvez pode ser uma questão de conexão, de internet, mas se ele voltar aqui e me solicitar novamente para entrar, a gente conclui. E se caso ele não conseguir voltar em questão aí de 2 minutos, se for bateria, questão de 2 minutos. Ah, já chamou aqui de volta. Tomara que volta. Aguardando a conexão. E aí? Acho que tivemos Voltou. uma queda aí. É uma queda. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu? Eu me comprometi tão forte que acabou se assustando para a conexão. Até a conexão caiu. Que legal, legal. Mas Ah, bacana. Eu acho isso aí muito interessante, assim, a gente estipular metas na nossa vida, né? Aonde eu quero chegar, o que que eu quero. E às vezes a gente precisa pensar que essas metas, elas não devem ser só financeiras. Às vezes o pessoal diz, eu quero, minha meta é comprar um carro, minha meta é
comprar aquilo, comprar... Às vezes, a vida da gente não é só isso, né? A gente tem que pensar também no que às vezes faz bem para nós, enquanto pessoas, na nossa saúde mental. Então, objetivos como você prometeu aí, com certeza são muito bacanas para o desenvolvimento pessoal das pessoas, né? E as metas, então, eu acho muito legal. Eu quero chegar lá, quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a fazer live, eu quero aprender a trabalhar na internet, eu quero aprender a me comunicar com as pessoas. Então, são pontos muito legais, muito bacanas, que é bom a gente sempre refletir e estipular como meta, né? Legal. Henrique, a gente tem mais uns minutinhos ainda, porque o Instagram ele limita, né? Ele é 1 hora de live, então ele está limitando, ele vai cortar a gente depois. Mas a gente tem uns minutinhos ainda e eu tenho mais algumas perguntas. Ok. Hoje, atualmente, as orquestras que você ministra como maestro, elas fazem apresentações, mostram os resultados do trabalho, tanto seu quanto também dos alunos. E hoje, quantos shows, quantas apresentações em média por ano você participa, você ministra? Assim, tem alguma média? Olha, no ano passado foram mais de 40 apresentações que a gente realizou, incluindo as duas orquestras, né? Tanto a de São João quanto de Itapiranga, né? Então, eu fico feliz que o trabalho está sendo assim muito visualizado a nível do estado, também dos estados vizinhos. Às vezes você recebe uma ligação assim de uma cidade que você nunca ouviu falar na vida. Ó, eu já vi a orquestra, quero trazer vocês aqui, como funciona. Então é muito legal esse respaldo que o trabalho nosso tem também fora, né? E também não para a gente se vangloriar do nosso trabalho, mas é as únicas orquestras desse tipo que tem no estado de Santa Catarina. Não tem outras orquestras formadas por jovens e crianças, assim como a gente tem aqui em São João e Itapiranga, né? Aqui não. Vamos falar aqui da região oeste, né? Que aqui é uma... Se Poranja também já tem iniciativas nesse sentido muito bacanas. Então, o nosso oeste aqui está muito bem servido dessas atividades. Eu fiquei lisonjeado quando eu fui a Blumenau me apresentar lá com a orquestra, e aí o secretário de Turismo e Cultura de Blumenau, imagina, Blumenau, que é cultura e turismo para tudo que é lado, me chamou do lado: Henrique, como é que vocês fazem um negócio desses lá em Tapiranga, com 16 mil habitantes, nós aqui com cidade enorme, eu não lembro quantos habitantes tem, não conseguimos fazer uma orquestra que nem vocês têm lá. Então ele me pediu a receita do bolo. É óbvio que não tem receita do bolo. Isso vai de encontro à comunidade, é o que a comunidade quer, os anseios da comunidade. E aqui eu falo de boca cheia que a gente tem recurso humano à torta e direita, né? A gente tem crianças aí com uma capacidade e um talento incrível. E com isso que também surgiu essa ideia de montar as orquestras, né? Porque as crianças aprendiam a tocar um talento incrível e tocavam em casa, não mostravam. Então a gente resolveu juntar aí as crianças e montar essa orquestra, que agora já estamos em Itapiranga com 10 anos, em São João já estou com 5 anos também. E a gente percebe que sempre há uma renovação, isso sempre vai haver, né? Porque também os projetos trabalham com crianças até 17 anos. Então, completou 17 anos, tem que abrir espaço para outros. E assim vai havendo essa renovação. Mais pessoas vão ter essa oportunidade de se apresentar para públicos. É uma experiência, para eles, é muito fantástica. Uma hora, quem sabe, você converse com alguma dessas pessoas e veja que é bem legal realmente conhecer outros lugares, outras pessoas, interagir. E eles têm essa oportunidade também, não só na nossa cidade, estados vizinhos, né? Então isso é muito bacana. Eu vou, com certeza a gente vai sondar alguma pessoa aí, um aluno seu, para a gente convidar aí para nossa live 1919. Mas Henrique, 40, a gente tem uns minutos ainda, 40 apresentações em um ano. Como você concilia teu lado social, família, com 40 apresentações? Eu imagino que a maioria das apresentações elas são em horário onde a grande maioria das famílias estão unidas, principalmente final de ano, né? Como você concilia isso? Como você administra isso? Realmente é uma tarefa muito difícil. A gente conseguir administrar isso, porque, como você falou, geralmente essas atividades são no final de semana, quando você poderia estar mais com a família, né? E
problema às vezes é que você já tem que sair um dia antes para viajar, para chegar até a cidade. Então não é fácil administrar isso, mas sempre que eu posso, eu dou aquela escapadinha, às vezes aqui do meu trabalho, 5 minutos, vou lá, um beijo na minha filha, volto. E os finais de semana também a gente costuma passar sempre juntos, então às vezes a gente tem que sacrificar um pouquinho algumas coisas, mas também não podemos deixar essa parte de fora, porque é de extrema importância para a nossa realização pessoal também, né? Isso a família complementa tudo, a família é a base, a família é tudo para a gente, né? Então, é difícil, não é fácil, mas dentro do possível a gente faz as adequações necessárias para também conseguir atender esse lado aí. Eu acho também, Henrique, que o apoio da família é muito importante nessas horas, né? Porque se você não tivesse o apoio, literalmente você não ia conseguir fazer o teu coração cantar pelo que você gosta e você ia se sentir dividido, né? É, é bem complicado mesmo. Muito bem, Henrique Drebel, participante da nossa live 1919 de hoje, e a gente falou sobre desenvolvimento pessoal. Um assunto maravilhoso e a gente contou muitas histórias de vida. E eu fiz dessa live um comprometimento que eu vou reforçar, que é estar aprendendo mais sobre violão juntamente com o Henrique, junto com o conservatório que tem em Itapiranga. Espero que tenha espaço para mim, Henrique. Tem espaço lá? Ah, tem, com certeza. Agora nós não temos matrículas abertas, mas quem sabe aí mais para metade do ano a gente abre novas matrículas aí para. Assim que abrir, eu vou manter a minha audiência informada que eu iniciei para cumprir realmente o que eu prometi, tá bom? Porque esse é um comprometimento meu, porque senão a gente literalmente acaba barrigando, procrastinando e às vezes a gente não faz. Isso é uma lição para você que às vezes quer saber um pouco mais sobre um determinado assunto e, e literalmente acaba procrastinando e não vai atrás. Então, se comprometa e faça isso acontecer. Henrique, obrigado pela tua participação, obrigado por aceitar o convite. Queria É dizer isso, que prazer imenso. Sempre à disposição para compartilhar experiências e com certeza conhecimento. Obrigado pelo convite, Francelino. Excelente trabalho para ti aí. Continue nessa linha aí, que realmente eu acho que a tua inteligência, como o Gartner diz, é a comunicação, né? que bom. Que bom, bom ouvir isso, é sinal que a gente está no caminho certo. E amanhã eu vou receber aqui, antes de eu dar tchau para o Henrique, um outro Henrique. Provavelmente, se você está assistindo a gente, você está assistindo pela internet conexão que o Henrique trouxe para a nossa região do Extremo Oeste. Eu vou estar falando com o Henrique Neder. Ele que tem uma história de superação e trouxe a tecnologia para mais perto da gente. Vai contar a sua história na live 1919 para você que está acompanhando ficar ligado amanhã. Se caso você não assistiu todo esse conteúdo, eu convido você para acessar meu site, é www.francelinoribeiro.com.br. Lá tem um botãozinho lá em cima, onde você pode se cadastrar para assistir todas as lives dessa semana e receber os nossos conteúdos de forma 100% online, 100% gratuita. Abraço, Henrique. Obrigado por estar junto Valeu, conosco. Francelino. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Gente, então, como eu falei, amanhã eu vou estar com o Henrique Nedel falando sobre, literalmente, a força de vontade, a garra e a vontade de fazer acontecer. Por quê? Porque a história dele é fantástica. Quando nunca ninguém imaginava que a tecnologia ia virar, lá na década de 90, o que está virando hoje, o Henrique estava um passo à frente. O Henrique Nedel estava um passo à frente, pensando lá na frente, ou seja, pensando nos dias atuais. E hoje a sua empresa é líder no segmento na região do extremo oeste catarinense. Eu vou aguardar você amanhã na live 1919. Forte abraço, gente, e fique sempre junto conosco. E a gente se encontra, você sabe aonde, no Pódio do Sucesso. Tchau!